Temos bastantes amigos, irmãos em Clementina, em Aracatuba. É bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a nossa igreja nessa noite. Amém. Eu veio aqui hoje. Aleluia. Aleluia. É um dia de curas, né? E milagre. E eu creio que nessa noite o Senhor vai te curar. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque a unção de cura vai descer nesse lugar. Aleluia. O Senhor está vendo tudo que você está passando. Aleluia. Eu sei o que se passa com você. O que está machucando o teu coração. E eu estou vendo. O Senhor está levando essa ferida que está doendo. Aleluia.
Deus. Irmãos, eu fico muito honrada pela vida do pastor, pelo evangelista Raimundo. Está guardando, né? Sou ruim e a missionária Keila e a diaconisa Vanilde. Glória a Deus. Eu fico muito honrada pela vida do Caleb e pela vida da Thaís. Não, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer, nós estarmos aqui, todos adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, para nós passar para o pregador, o pastor que canta mais ou menos, pastor, irmão. Glória a Deus. Quem está com o seu irmão? Eu estou. Vou para frente. Tá bom. Manda as crianças.
Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Para chamar o pastor Edmilson. Amém. Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Vamos orar, irmãos. Ora, glória a Deus. Senhor Deus. Oh, Pai poderoso, maravilhoso Deus. Abençoa a vida de cada irmão que aqui estão, Pai. Senhor, o Senhor falou com a gente através do louvor. Senhor, e que eles também, Senhor, aleluia. O Senhor vai entregar bênção, vitória sobre a vida deles. E que, Senhor, aleluia, eles não estão aqui, aleluia, Deus. Oh, Pai, porque o Senhor trouxe eles, aleluia, Deus. Oh, Pai, nesta noite, para dar a bênção, a vitória, a qual eles precisam, necessitam. E nós também, Pai, estamos necessitando. Venha usar o teu vaso. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, você cuidar desse negócio, que não você cai de costa ali. Glória a Deus. Obrigado a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Só os que vieram buscar uma bênção, fala glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Só aqueles que creem que vai levar, fala aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de São Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Deus falou conosco nessa tarde, né? E essa noite também a gente percebeu sobre o que Deus estava falando conosco no dia hoje. Amém. Livro de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Os que trouxeram a Bíblia falam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem gosta da Bíblia fala aleluia. 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 35. De alguém falou para mim, Calma. eu gosto da igreja porque eu gosto só dos cânticos. Você não gosta da Bíblia? Eu falo, não. Você não gosta de Jesus então? Né? Porque Jesus é a palavra. Né? Ele é o verbo encarnado. Não é verdade? Verdade. Eu não gosto da palavra, eu não gosto de Jesus. Os que acharam falam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né? Diz assim, ó. A epígrafe do texto fala dessa forma assim, ó. Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E outra tradução fala: passamos por outra banda. E outro para outra margem. Mas o que está dizendo aqui é que Jesus passou para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento, aleluia, se aquietou. E houve grande bonança. Amém. Glória E a disse-lhe: Deus. por que sois tímidos, homens? E disse-lhe: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Já não já orou? Mas eu queria que você fizesse um ato profético agora. Estende as mãos assim, Glória a Deus. voltar, Aleluia. fala, Senhor Deus, Senhor Deus. eu preciso Eu preciso ouvir a tua voz. a tua voz. Fala comigo. Fala comigo. Abre as portas da palavra. Abre as portas. Revela a tua palavra. Revela a tua E palavra. fala comigo, Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Olha para esse irmão bonito, para essa irmã bonita que está do teu lado e fala assim, não fala mais comigo, hein? Só vale dar glória a Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados e benditos de Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, que nós estamos num texto aqui, né? Jesus, amados, ele convida os seus discípulos, Jesus permeando a terra, nos seus 3 anos de ministério, né? Ele foi batizado aos 30 anos e até os 33 anos ele permeou a terra, anunciando, ensinando, curando, né, libertando o povo pela palavra de Deus. Bendito seja Deus. E diz a Bíblia, amados, que ele chamou os seus discípulos e disse, o texto aqui, o apóstolo São Marcos diz que naquele dia já era tarde. E disse Jesus, passemos para o outro lado. E deixaram a multidão, irmãos, louvado seja Deus, e levaram consigo. Assim como estavam no barco, e havia com eles outro barquinho também. Mas, irmãos, o que nós entendemos aqui na palavra de Deus é que Jesus, irmãos, né, eu quando, né, eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, aí quando a minha filha estava dando um pouquinho de trabalho para dormir, quando a gente mudou para cá, eu só tinha Kelly. Eu falava, peraí, o que eu vou fazer a Kelly dormir? Né? Eu tinha uma abelina, que eu tinha comprado uma abelina verde, né? Eu dava uma volta no quarteirão, a Kelly dormia. Né? E Jesus também, eu conheço pessoas adultas, né? Que entrou no ônibus, já dorme. Né? Entrou no carro para viajar, já dorme. Não é assim? E Jesus, irmãos, ele entrou no barquinho, enquanto atravessava de um lado para o outro, né? Que ele convidou para ir para o outro lado da margem, para atravessar o rio, né? E diz o texto que ele deitou na popa do barco, né? Em uma almofada. Olha que bênção de Deus, preparou ali uma almofada e Jesus foi dormir. Por que Jesus foi dormir, irmãos? Porque ele vem em carne, ele vem em sangue. Jesus tinha canseira que nem nós. Louvado seja Deus. Né? Todos nós temos. Jesus foi criança, foi adolescente. Louvado seja Deus. Né? E agora, aos 30 anos, né, reconhecido pela lei judaica, um homem apto para qualquer tipo. Louvado seja Deus, de trabalho, glória, né, de compromisso. E agora pregando o Evangelho. E diz a Bíblia, pastor evangelista Raimundo, que ele fala assim, porque ele é evangelista, não é pastoreado, né? Então ele é pastor evangelista, né? Então, irmãos, Jesus, ele aproveitou, irmãos, o passeio e foi descansar. Por quê? Porque diz a Bíblia que de dia ele ensinava nas sinagogas, né, irmãos? A igreja era o templo, né? E tinha muitas, não tinha outras igrejas como nós temos hoje, não é assim? Tinha as sinagogas, e ele pregoava a palavra de Deus de dia, louvado seja Deus, nas sinagogas, e ensinava nas aldeias, e à noite ele ia orar no monte.
Então Jesus aproveitou, pastor Francisco, né? Aleluia, né? O passeio, a viagem, e falou, vou tirar um cochilo enquanto isso, né? Aleluia, Glória a Deus. irmãos, porque ele estava cansado, porque a Bíblia fala que aquele que diz que Jesus não veio em carne e sangue, esse não procede de Deus, mas sim do maligno, do anticristo. Então Jesus veio homem, louvado seja Deus, né? E louvado seja Deus, e ele começou a descansar. Aí de repente, irmãos, né? Do nada veio uma grande tempestade, né? Levantou-se um grande temporal de vento, irmãos, e esse vento subia as ondas por cima do barco, de maneira que estava enchendo o barco, amados e benditos de Deus. E ele estava na polpa dormindo, né? Aleluia, bendito seja Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E os discípulos, irmão, eles eram aptos para aquela situação. Por quê, irmãos? Porque os discípulos, pastor Francisco, ele conhecia o mar como dona de casa conhece a sua casa, seus afazeres, sabe? Automaticamente, a mulher já levanta, irmãos, louvado seja Deus, né? E já vai lá para a pia, já vai fazer o café, não é a vida dela, né? Já levanta, arruma na cama, outras é assim, né? Assim, outro vai fazer o café para depois na cama. Então, os discípulos conheciam o mar, irmãos, como, louvado seja Deus, um profissional conhece a sua profissão no dia a dia. Por quê? Porque a profissão deles era essa, irmão, o mar. Eles iam para o mar, dormiam no mar, passavam noites no mar, pescando. Então, irmãos, quando subiu, quando veio aquele vento e as ondas, irmãos, aleluia, eles falaram assim, gente, olha, vamos resolver esse problema aí. Sobe as velas, joga âncora, né? É coisa da rotina deles, né? Mas de repente, amados de Deus, eles percebem, sabe, irmãos, que eles não conseguiam, aleluia, louvado seja Deus, resolver aquele problema. Eles percebem, irmãos, que não estava dando certo. Ou seja, irmãos, né, o tempo de experiência deles não estava, irmãos, ajudando eles a resolver aquelas coisas, aquele problema no exato momento, né, aquela situação. O que nós aprendemos com isso, amados? O que nós entendemos com isso? Irmãos, olha, tem vento que vem sobre as nossas vidas, tem tempestade, aleluia, que vem sobre nós, irmãos, que, irmãos, nós não conseguimos vencer com as nossas experiências. Nós não conseguimos vencer, irmãos, louvado seja Deus, com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos vencer com os nossos próprios, aleluia, louvado seja Deus, conceitos, com a nossa maneira de viver. Não, irmãos. Irmãos, olha aqui, que coisa linda. Irmãos, e eles, rapaz, mas que negócio é esse? Pega aqui, João, pega aqui, vai tirando água do barco. E o outro joga âncora, sobe vela, e nada! Louvado seja Deus de ser resolvido esse problema. Aleluia. Mas de repente, amados, louvado seja Deus, alguém vai lá na polpa, onde estava Jesus. Eles perceberam que eles não estavam sós, que Jesus estava no barco. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. aleluia. Tem um irmão lá em Marília, né, onde a gente passou por lá um tempo, né? Ele falava assim que Jesus explica, depois Jesus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Né, irmãos? E os discípulos não estavam entendendo nada. Mas quando, irmão, eles vão lá
mestre, não te dá que perecemos. Aí Jesus levanta, irmãos, louvado seja Deus. Quem sabe Jesus dá uma espreguiçada. Estava dormindo, diz a Bíblia que ele deitou para descansar, né? E olha para o vento, quieta, e o vento quietou. Mar se acalma, e o mar se acalma. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né? Aleluia. E os discípulos ficam olhando aquela situação e ele fala: por que sois tímidos? Né? Ainda não tendes fé? Olha que forte. É verdade. Então, irmãos, Aleluia. olha, deixa eu profetizar de olhos abertos. Deixa eu profetizar de olhos abertos para os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Que nós vamos aprender com isso. O que Deus quer que nós façamos, irmãos? Né? Irmãos, porque automaticamente, quando vem um problema nas nossas vidas, quando vem uma mensagem, quando nós recebemos uma notícia, irmãos, né? A nossa preocupação, né? Ela faz que dá dor de cabeça. Pensamento, louvado seja Deus, né? Automaticamente, né? Quando pensa que não, a pressão já quer subir, né? Né? E às vezes por hábito, né? A gente recebeu uma notícia, um pensamento concentrado, isso é cientificamente provado, ele dá dor de cabeça, né? Quando você fica preocupado o dia inteiro assim, com algo, né? A cabeça dói. E eu acho que infelizmente, né? A gente já vai atrás do dipirona, né? Verdade, irmãos? Verdade. Mas amados e benditos de Deus, né? E foi isso que os discípulos fez também, irmãos. Não, o problema não era para dipirona, não. Né? Era resolver. E eles lutou até quando eles pôde. Até que eles perceberam, irmãos, que aquela luta não era para eles, não era com suas próprias forças. E tem luta, irmãos, que vem na vida da gente, pastor Francisco. Ó, não é para o médico, não é para o cardiologista. Não é, irmão. Louvado seja Deus. Não é para o psiquiatra. Não é para o psicólogo. Não é. Tem vento que vem na nossa vida, irmãos. E pode ir atrás do psiquiatra, pode ir atrás do cardiologista, pode ir atrás do psicólogo. Não resolve, irmãos. É verdade. Resolve, irmãos. Aleluia! Tem vento que vem na nossa vida, sabe para quê, irmãos? Louvado seja Deus, para nós descermos lá na polpa do barco. Aleluia. Glória a Deus. E falar com aquele que é poderoso para resolver esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem problema que vem para nós, irmãos. É Jesus convocando nós para chegar até Ele. Irmãos. Porque, irmãos, não é assim? Quando as coisas estão tudo dando certo, quando o monte estava florescendo, irmãos, Pedro, ele era pescador, virou arquiteto, construtor. Falou: bom mestre, que bom estarmos aqui. Só quer que eu construa agora para o senhor uma casa para tu, outra para Elisa, outra para Moisés. Não é assim, irmão? Mas tem hora, pastor, que vem a luta, né, irmãos? E nós ficamos sem saber como agir. Não é assim, irmãos? Queremos desanimar, mas não, irmãos. Não é hora de parar. É hora de falar com aquele que é poderoso para resolver o nosso problema. Verdade, Deus. E os discípulos foram orar, foram falar com o mestre. Desceram lá na popa e foram falar com o mestre. Irmãos, eu estava trabalhando para lá e para cá, e indo e voltando. Irmãos, meu Deus do céu, estava difícil. Aí, irmãos, chegou no fim do ano, eu falei: não, eu vou buscar umas pomadas, eu vou vender, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer. Irmãos, e foi mais difícil ainda. E alguém falou comigo, alguém falou comigo, e o próprio Deus falou comigo também. Ele falou: não, meu filho, ó, desce na polpa um pouquinho, vai falar com aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou pede. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo e muito mais abundantemente ainda, além daquilo que nós pedimos
ou pensamos. Aleluia. Sabe, além daquilo que você já pensou, é o que Deus quer fazer na sua vida, se você Glória quer. a Deus. Além daquilo que você já pediu, é o que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Irmão, ei, o que Deus quer fazer é muito além daquilo que os teus olhos alcançam. É muito além daquilo que você já pensou. Para eu não acredito que Deus... É isso que Ele quer fazer. Aleluia. Irmãos, o povo ficava assim, pasmado, e dizendo, quem é esse? Quem é esse? O que é isso? Como pode fazer isso? Irmãos, era ele, irmãos. Então o vento, não, pastor, o vento não vem na nossa vida para nos derrotar. O vento não vem, aleluia, para nos vencer. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Glória a Deus. Para nos amadurecer, irmãos. Se nós chegarmos no agrônomo, que estamos cercados aqui, né? Louvado seja Deus de plantio. Irmão, se nós chegarmos nele e perguntar para ele, irmão, qual é o segredo do bom crescimento dos seus frutos, ele falou, rapaz, a gente faz o que a gente pode fazer. Veneno, tomba a terra, semeia a semente, mas ó, Confia. Confia em Deus. o segredo vem de Deus. Ele tem 3 elementos para fazer eu ser bem sucedido no meu plantio. Qual? Sol, chuva e o vento. Verdade, Jesus. Aleluia. Então, pastor, louvado seja Deus. Não, irmãos. Né? Quando a noite já se foi e o sol raiou e o tempo de chegar cantou. Então a gente fala, não, uxa, é só. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer porque está raiando a aurora. Aleluia. Irmãos. E a gente se alegramos nisso. Então, irmãos, não, mas só que para nós amadurecermos não é só o sol, não. Não é só a chuva. Né? Oséias fala que sigamos e prossigamos conhecer o Senhor, é como chuva serôdia, sabe isso? É chuva temporânea. Olha, não estava nem no tempo, aí Jeová vai dar uma lavada. Deus é bom, estava precisando. Irmão. Aleluia. Mas irmãos, para amadurecer não é só o sol. Aleluia. Não é só a chuva, irmão Raimundo. O vento também é o elemento que o agricultor precisa para o fruto amadurecer. Eu aprendi isso. Verdade. Pode perguntar para os alunos. Então, o vento não vem para nos matar, irmão. Ele vem para que nós nos amadurecemos. É Jesus. A irmã passou um vento aqui e falou, meu Deus, isso não faz seca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Aí vem aquele que é poderoso. Aleluia. Fala, não, minha filha, não é para você não enxergar, não. Isso aí foi para você amadurecer. Glória a Deus. Aleluia. Para ter o que contar que Ele é poderoso. Eu não via nada, mas Ele abriu os meus olhos e eu estou vendo. Foi a leitura inicial. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem pecou? Ninguém pecou. Aleluia. Foi que o poder, era para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida dele. O vento não vem para nos matar. Deus está falando isso aqui desde a palavra inicial. Aleluia. Era que para o poder de Deus se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus só queria te ver na hora da situação. Aí quando ele desce na polpa, irmão, aí, irmão, você quer ver o vento passar rapidinho, irmão? Aleluia. Tu quer ver um amadurecimento na sua vida? É fazer o que a gente fez. Irmão, estava indo para cá e trabalha, meu Deus, e não dá. O carro queima junto, o carro faz isso, o carro faz aquilo outro, o carro faz aquilo outro. Meu Deus, o que está acontecendo? Agora eu vou e quebrar o carro. Aí Jesus falou assim, meu filho, você vai ter quando ficar aí subindo um ano e descendo um velho e remando. Vai para a bomba, meu filho, vai orar! E quando eu comecei a orar, irmãos, louvado seja Deus, aí o barquinho começou a andar, hein? Olha que coisa linda. Quando nós fomos lá, irmãos, e o segredo de descer é muito forte. É verdade, irmãos. Falar com aquele que é poderoso, colocar, irmãos, por bondade de Deus, eu já andei em 8 naves, em cima das nuvens, pregando o Evangelho. Pastor, você é pregador? Não, meu irmão. Eu sou um simples e humilde servo, e o servo faz o que o seu Senhor manda.
Aleluia. E nós fazendo o que Ele manda, irmão. Aleluia. Nós estamos sob os cuidados dEle. O senhor tinha dinheiro, eu não. Ele pagava tudo. Aleluia. É Deus. Irmãos, e quando eu subi de avião, tem o Rio Araguaia. Irmãos, segundo, né? Segundo o governo lá, não tem, pastor Raimundo, recurso para fazer uma ponte. Aí eles ainda atravessam com balsa, irmão. Eu nunca tinha andado naquele trem, me deu medo. Caminhão de carga, gente. 3, 4, 5 caminhão, aquele monte de carro lá. Pessoas de bicicleta, de moto, atravessa de balsa. De balsa, irmão. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? E aquele rio largo, que eles não têm recurso, irmão, para fazer uma ponte. Verdade. Irmãos, aí quando eu peguei o avião lá em Palmas, em Tocantins, e a gente subiu, sabe aquele rio que era tão grande, irmão? Tão grande. Louvado seja Deus, eu estou falando, irmão, que antes deles descer a polpa, o mar, o vento era enorme. Mas depois que eles desceram a polpa, eles ficou maravilhados. Falou, quem é esse? Ele falou, enorme é esse. O vento e a tempestade, a sombra obedeceu. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Aí quando o avião subiu, pastor Francisco, né? Isso como é que fala? É notório isso acontecer, sabe, irmãos? Faz parte do jeito do qualquer lugar que estiver. Ele já sai, vai direto para o mar, vai direto para o rio. Sabe, irmãos? Porque se acontecer alguma coisa na água, né? Eles conseguem pousar melhor, né? Melhor que no mar, né? O avião, se der algum problema. Então, por isso que ele já sai no rumo do mar. Aí quando saiu, já foi lá no Rio Araguaia. Aí, irmão, eu olhando, eu falei, eu quero ver tudo. Eu sentei na janela. Né? Sentei na janela, eu falei, eu quero ficar de olho, eu quero ver, né? Como que é esse mundo lá de cima, a gente só ver. Irmãos, e aquele rio, sabe, irmão? E ele foi assim, irmãos, e as casas muito bonitas ficando para trás. De repente, irmão, eu olhei, eu falei, é o rio que eu passei de balsa. Eles não podem fazer a ponte, porque diz a política que não tem recurso. Jesus sabe tudo, irmão. E de repente aquele rio são imenso, pastor Francisco. Quando o avião foi passando por ele e foi subindo, aquele rio grande, imenso aos meus olhos, foi fazendo assim, foi fazendo assim. De repente parecia um dedo fazendo um S assim, ó. Eu falava, meu Deus, o que é aquilo? O Senhor falava, é o riozão. Eu falei, mas era tão grande, não tem nem condição de fazer ponte para atravessar esse. Agora ele encurtou, meu Raimundo. Aí de repente parecia uma linha, aquele rio. De repente ele fugiu das minhas vistas. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Quando nós descemos a polpa, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele é muito mais maior que qualquer luta. Eita Deus, aleluia. Aleluia. Irmão, eu sempre falo, irmão. Não, tem crente de macumba. Não, que irmão? Mais poderoso de qualquer macumba do inferno. Joelho de crente. Deus, Jesus. Irmão, eu jovem descolado, exibido, bonito, pregando evangelho para todo canto, irmãos. Aleluia. Desse tamanhozinho o vaso de Deus, socorro no joelho. Eu fui pregar, ela olhou e falou, Deus, é esse aí que eu quero. É um desse aí. Irmãos, eu acordava vendo a menina, eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu estou ficando louco. Essa menina deve ter 10 anos, não tem nem tamanho de gente, não. Mas, irmão, eu estava dormindo, eu acordava vendo ela. Eu ia orar no monte, dobrava os joelhos e falava, Jesus, joga essa seta, que seta é essa? Quando eu fechava o olho, a menina estava lá olhando para mim, sorrindo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí eu aprendi uma coisa, irmãos. Aleluia. Tem crente de macumba, mais poderoso que a macumba, a oração do crente. Deus. Se eu não sou crente, eu falo, que então é esse? Mas era Deus, irmão, querendo me dar uma esposa. E ela colocou no joelho. Eu 10 anos de crente, irmão Francisco. Eu falei, eu não quero casar. Irmão, você vai no escravo das drogas, escravo da maconha, da cocaína, escravo do tráfico. Irmão, aí Jesus me faz livre. Irmãos, é a mesma coisa você pegar um animal silvestre, irmão, que estava há muitos anos, ele nasceu para ser livre. E alguém colocou ele numa grade, no cativeiro. Abre a grade para ver. Eita, que eu já vi minha mãe veio do sítio, irmão. Ô velho que gosta de criar um passarinho. Mas eu já vi ela brava com os passarinhos. Quando ela vai tratar o passarinho.
quê, irmão? A liberdade. Isso se chama liberdade, irmãos. Olha aqui. Aleluia. Agora eu nasci para ser livre. O diabo vem e prende nas drogas. Com 12 anos, prende nas drogas. Aos 14 anos, independente. Aos 16 eu vendia. E se eu tinha para vender, eu tinha para usar. Aos 18 anos, condenado por tentativa de homicídio, lesão corporal, porte de arma ilegal. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Minhas irmãs falavam, mãe, eu prefiro ver morto. Os meus amigos têm medo dele. Aleluia. Mas minha vozinha falava assim, deixa eu ir na polpa falar com o mestre. Ia lá na polpa falar com o mestre. E falava, Deus, antes de eu morrer, eu quero ver o meu neto pregando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor levanta a mão lá da polpa e fala, quieta, rapaz. Vem que eu te quero. Irmãos, já vou terminar. Olha aqui, pastor Francisco, olha que coisa linda. Irmãos, a oração move a mão daquele que move tudo. Antes de orar, só o problema não é assim. Quando eles desceram para falar com o mestre, irmão, o problema foi resolvido. É como que eu quis dizer aqui. Irmãos, ó, antes, louvado seja Deus, deu voar. Eu olhava para os prédios, meu Raimundo. Chega do as vistas, né? Assim a gente faz assim para ver, rapaz, que prédio, ó, olha, que prédio. Mas quando, irmãos, o avião saiu, o rio que era tão grande ficou uma linha. E os prédios, irmãos, que era tão alto aos nossos olhos, parecia uma caixa de fósforo, de péssimo. Aí sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Se você colocar tudo nas mãos dele, aleluia. Se você colocar a sua vida na mão dele, se você descer até a polpa e entregar tudo nas mãos dele, olha o tamanho das mãos do mestre, ele mediu as águas do oceano da concha das suas mãos. Ele é muito grande. Se você colocar a sua vida na mão dele, das mãos de Deus, você vai dar uma olhadinha para o canto e falar, quem és tu, rapaz? Você vai olhar, dar uma olhadinha para a arte e falar, quem é você? Olha para a paralisia e fala, quem és tu? A irmã clamou a Deus, ele, olha, aí nas mãos do mestre, dá uma olhada para a cegueira e falou, quem era você? Olha eu enxergando. Glória a Deus. Aleluia, você vai chegar na sua casa e vai falar, quem era você? Problema. Aleluia, eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus eu vejo tudo mais pequeno. Aquilo que parecia tão imenso para mim, é fichinha para o meu Deus. Pequenininho para Deus. Você olha para a situação assim e fala, meu Deus, como eu vou sair dessa? Aí quando você desce na boca e fala com o mestre, irmão, aleluia, aí o mestre é poderoso para fazer o milagre. Aí você dá uma olhadinha e fala, quem é esse? Aí você vai, antes de orar, só viu o vento, depois de orar, fala, quem é esse que o vento obedece ele? E quando ele manda, pastor Francisco, o vento obedece. Quando ele manda, o mar obedece. É que nem o cantor canta, o vento, as ondas, né? As ondas atendem o teu mandar. As ondas obedecem a voz dele. Aleluia. O vento obedece. Irmão, olha, louvado seja Deus. O fogo obedece. Tudo obedece. O peixe obedece. Urubu, vem cá. Olha, rapaz, tem um profeta meu lá no Rio. Como que é o nome do Rio, Caleb? Querite. Olha lá, Caleb é Bíblia. Lá no Rio de Querite. Tem um cabra meu lá que não tem o que comer. E eu falei para ele, fica lá no rio, que eu vou te dar água e vou levar a comida para você. E eu não estou vendo ninguém aqui não. Quando o Jeová quer fazer, irmão, ele pega o urubu e fala, vira garçom, vai lá servir Elias. É Deus, é verdade, Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Quando Deus manda, o peixe obedece. Ô peixe, vem cá. Tem um cabra aí que não está querendo fazer o que eu estou mandando. Ó, dá uma engolidinha nele para mim. Mas eu nunca comi gente, Senhor. Aleluia, não, mas hoje tu vai comer. E a ciência fala que a baleia, irmão, a garganta dela não é feita para passar alguém daquele tamanho. Que isso não é, o que está na Bíblia não é verídico, não é verdade. Porque ela tem alguma coisa na garganta que ela só come coisa pequena, é peixe pequeno, irmão, que ela se alimenta, segundo a ciência. Irmãos, mas quando Deus manda, a garganta da baleia se abre, aleluia, e alguém falou para o cientista assim,
Você falou, não, rapaz, eu não acredito, porque você acredita nessa história de Jonas? O maior grande peixe é a baleia, e a garganta dela não passa um ser humano. Falou, não passa não. Falou, agora que eu vou continuar pregando. O nosso Deus é o Deus do milagre. Ele faz passar onde não passava quando ele quer fazer milagre. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, para me terminar, olha aqui, irmãos. Quando ele desceu lá na popa, louvado seja Deus. Olha aqui. Eu gosto de falar, quando eu prego essa mensagem, eu gosto de falar isso, né? Tem uma flor que aqui, ela fala o nome dela, como que é aquilo? É Vitória Régia. Vitória Régia. A Vitória Régia, irmão, ela fica bem aberta assim no rio, bem bonitona, bem linda. E tu olha assim, que coisa linda. Isso é a natureza de Deus. Olha que coisa bonita, irmão. E ela fica assim, ó, em cima das águas, parece que está regendo as águas. Desse jeito assim, ó. Aí, irmão, mas quando vem o vento, meu Deus do céu, quando as ondas começam a bater, a Vitória Régia faz assim, ó, olha aqui, a tela está bem aberta, assim, ó, ela faz desse jeito assim, ó, ela se fecha, e ó, fica lá embaixo do rio, o pau está quebrando lá em cima, a onda está arrebentando com tudo, e está batendo, está arrebentando tudo, e a Vitória Régia lá embaixo. Aí de repente, irmão, quando sossega, o mar bravio, a sonda cessa, o vento quieta, ela faz assim, ó. E ela parece Se abre, um peixe, né? Se abre com quem dizendo assim, ó, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É assim o cristão, irmãos. Quando o trem estiver arrebentando tudo, irmão. E você olha para um lado, está quebrando de um lado, quebrando do outro, quebrando do outro, quebrando do outro. Vai ser na Vitória Régia, desce lá embaixo, vai falar com aquele que é poderoso para fazer um milagre. E quando você estiver falando com ele, você pode ficar tranquila, que aquele que você falou vai parar o vento, vai mandar o mar se acalmar. Aleluia. Levando o Senhor Jesus sereno, meigo, nazareno, lindo, maravilhoso. Aleluia. Irmão, só nós falamos dele, nós ficamos arrepiados, falamos em língua. Só de falar ele. Imagina olhar para ele. Essa é a nossa alegria, irmão, que um dia nós veremos ele como ele é. Aleluia. Paulo fala que hoje nós falamos por enigma, falamos, aleluia, louvado seja Deus dele. Aleluia. Só imaginando, mas lá nós vamos ver ele como ele é. E ele levanta lindo, maravilhoso, sereno. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente se enche de Deus, a gente está falando pecador, eu estou me arrepiando. Só porque nós buscamos um pouquinho dele, irmão Raimundo. Você imagina olhando para ele. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando se gloria, irmão, que está do lado do deputado, é assessor do prefeito, não sei o quê, eu estava lá na Câmara, do lado do... Não, meu irmão, nós estamos aqui na presença daquele que é poderoso, aquele que não recebe ordem, faz e não pede conselho, nada e não vai preso, porque quando está morto, ele ressuscita também. Glória a Deus. Deus, o nome dele. Aleluia. Ele levanta para sossega mar, e o mar sossega, queda vento, e o vento quieta. Aleluia, Deus. E o povo fala, quem é esse? Só que o vento respeitou a voz dele. Aleluia. Só quem crê nessa palavra se põe de pé. Nós vamos orar. Glória. Vamos orar no nome de Jesus. Aleluia. Eu ia chamar aqui para louvar, mas já passou o horário. Louvado seja Deus, né? Vamos somente orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E saiba de uma coisa. Louvado seja Deus. Eu tenho costume de falar isso, gente. Se o cristão soubesse. Olha, irmão, o vento, a tempestade estava assolando. Quando Pedro dobrou o joelho, ele foi lá na popa falar com o mestre, o vento se acalmou. Eu tenho costume de dizer por aí, se o cristão soubesse o tamanho da metralhadora que ele tem no joelho, ele nem andava, ele marchava assim, ó, fala, sai, se não orar, eu oro, hein? Se não sair, eu oro. Glória a Deus. Já ouviu aquele lá, meu irmão missionário, já ouviu que o crente não pode nem fazer assim, ó, dobrar o joelho para pegar um chinelo debaixo da cama, que o diabo fala, corre que ele vai orar, corre. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, está aqui o teu filho, está aqui a tua filha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, enquanto eu estava pregando aqui, o Senhor mostrou pessoas que estavam sendo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, bombardeadas pelo inferno, ó Pai. Para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar a tua saúde. Meu Deus, eu estava vendo aqui pregando. Mas o Senhor Jesus, aleluia. Enquanto nós pregamos, ó Pai, a tua palavra é um escudo broquel. Ah, mano,
É mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Vai receber a presença dele aí. Ele está dizendo: eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. Não temas, eu sou teu Deus. Eu te esforço com a destra da minha justiça. Eu te tomo pela mão direita. Não pasme, não temas, não te aquiete. Aleluia, prossiga, prossiga. Ninguém vai te calar. Só quem crê dá glória a Deus. Só quem crê fala aleluia. Só quem crê fala bendito seja Deus. Quem alegra as palmas para Jesus? Vem alegre. Francisco me pegou os 15 minutos. Mas é gostoso falar disso. Glória a Deus. Deus abençoe, glórias a Deus. Oh, glorioso, majestoso Pai. Glórias a Deus. Vamos levantar nossas mãos, que o pastor já orou para nós fazermos a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Jesus, palmas para o Senhor.